Desta noite é a Epifania da Graça. Tito 2, 11 a 15. Daqui a pouquinho eu explico o que é Epifania e por que desse título, desse tema nesta noite. Então, abra aí sua Bíblia em Tito 2 e nós vamos ler esses versículos 11 a 15, onde nós vamos aprender sobre essa graça maravilhosa do nosso Deus. Continuar meditando, porque basicamente todos os cânticos que nós cantamos hoje falam sobre a graça. Então nós vamos continuar aprendendo agora com essa porção da palavra do Senhor. Tito 2, 11 a 15, a Epifania da Graça. O texto diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado por essa porção. Ilumine as nossas mentes e os nossos corações para entendê-la. Ó Pai, tire todas as distrações, que o celular não seja uma distração, que qualquer barulho não seja uma distração, que aquele que está ao lado não seja uma distração, que os nossos olhos e os nossos corações, assim como a nossa mente, esteja atenta a Cristo, fitados em Cristo, em sua palavra, agora nesse momento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Epifania, o que significa isso? Esse termo epifania, ele passou a ser utilizado como uma boa ideia. Quando alguém tem uma boa ideia, o eureka, né? Uma descoberta, então é utilizado, tive uma epifania. E faz sentido essa utilização, porque o termo ele significa aparecer, mostrar, manifestar-se, revelar, trazer à luz. Esse é o primeiro termo que aparece no texto grego, nesse texto. O versículo 11 começa com uma palavra grega que é epifane, que é epifania. Então, apareceu. Paulo ele começa esse texto dizendo: apareceu, manifestou, revelou o que? A graça salvadora. Então essa é a primeira expressão desse texto, por isso a epifania da graça. Essa expressão passou a ser utilizada no cristianismo para se referir à manifestação de Jesus, o aparecimento de Jesus, a sua vinda ao mundo. É tão interessante que existe uma festa cristã antiga que designa o aparecimento de Cristo, a manifestação de Cristo aos magos do Oriente, e o nome dessa festa é Epifania. E claro, não é costume da igreja presbiteriana festejar a Epifania, mas muitas igrejas ao redor do mundo festejam a Epifania, normalmente 6 de janeiro, 7 de janeiro, 10 de janeiro, depende muito da tradição. Igrejas, tanto a igreja católica festeja essa festa, como outras igrejas, inclusive igrejas reformadas também festejam, como a igreja anglicana, essa festa. Nós presbiterianos não temos esse costume, mas essa festa, ela passou a celebrar essa manifestação de Cristo aos magos do Oriente, por causa desse termo que aparece lá, pelo menos a raiz desse termo aparece nessa história, e pelo simples fato de que agora Cristo, aquele que veio ao mundo como judeu, nascido em Belém, ele é manifestado não a judeus, mas a magos do Oriente. Quem são esses magos? A gente não sabe, de onde eles vieram? Do Oriente. Cristo ele apareceu para salvar todo mundo. É isso que significa Epifania. E esse sentido tem tudo a ver com o nosso texto, porque é exatamente isso que Paulo está dizendo, que Cristo apareceu para salvar todos, não importa a classe, não importa a nação, não importa a etnia, ele veio para salvar
Essa é a graça salvadora. Citando aqui um teólogo reformado, R.C. Sproul, diz o seguinte: a epifania é um lembrete poderoso de que o nascimento de Jesus foi o início da missão salvífica de Deus no mundo. Ele veio para salvar a todos, não apenas para um grupo selecionado de pessoas. E todos aqui, claro, não todo mundo, mas de todos os grupos. Essa é a ideia, de todas as classes, de todas as nações. Muitos virão te adorar. Aleluia. Vamos para o contexto. Paulo escreve esta carta com o propósito de ajudar Tito. Nós já vimos isso quanto à organização das igrejas na ilha de Creta. Versículo 5 nos deixa isso claro. O objetivo de Paulo também, como já vimos, era tanto orientar Tito como confirmar a sua autoridade, caso houvesse alguma objeção contra ele. Nós sabemos que nas igrejas sempre existiam algumas heresias que atrapalhavam o início e a organização das igrejas. Entre elas os judaizantes, que diziam que deveria seguir ritos judaicos e exigiam a meritocracia. Outra seita que sempre existia nas igrejas era o gnosticismo, que pregava que Jesus não se encarnou de fato. Mas nesse caso aqui, Paulo está refutando, está falando para Tito refutar aqueles que pregavam que era necessário mais alguma coisa além de Cristo. Por isso a forte ênfase de Paulo à graça. Não apenas no texto de hoje, mas no texto também da semana que vem, nós vamos ver como ele enfatiza fortemente a graça. Por quê? Porque esses judaizantes, eles diziam, vocês precisam de Cristo mais alguma coisa. E esse era o problema. Então o ensino de Paulo por meio dessa carta é o básico do cristianismo, por isso o tema. Paulo está ensinando aqueles irmãos sobre a essência do ser cristão. A essência do ser cristão. E nós estamos aprendendo domingo após domingo. Olha que coisa maravilhosa. No capítulo 2, Paulo traz orientações sobre como cada classe de cristãos deve se comportar. Nós vimos na semana passada o sermão trazido pelo nosso irmão seminarista Bruno, como cada classe de pessoas, os mais velhos, os mais novos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, os servos, como cada classe deve agir, uma vez que foram salvos por Cristo. Claro que nós agimos em resposta à salvação e não para sermos salvos. Então, uma vez que foram salvos, cada classe deveria agir dessa forma. Então, ele fundamenta essas atitudes. Essas novas atitudes, conforme Paulo, são fundamentadas na graça, que é o favor imerecido de Deus. Essa é a definição de graça. Se alguém te perguntar o que é graça, graça é favor imerecido. É a bondade de Deus que não merecemos. É o favor de Deus que não merecemos. É quando Deus faz algo para nós que nós não merecemos. Ou seja, tudo, tudo é graça. Tudo que temos é graça, porque nada merecemos por causa do pecado. Isso é graça. Agora, claro que o texto está falando de uma graça mais específica, não da graça comum do dia a dia, que é o respirar o ar que respiramos, a família, o comer a comida que Deus nos dá, o trabalho, tudo isso é graça. Mas a graça que ele está falando aqui é a graça que vem através de Cristo, da manifestação, da epifania de Cristo. É a graça salvífica, é a graça salvadora. A graça que nos salva. Então, graça que se manifestou a nós em Cristo. Vamos lá? A epifania da graça. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa graça. A primeira coisa que nós aprendemos sobre a graça aqui, que essa graça nos foi revelada para a salvação, seja qual for nossa condição. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos sobre a graça nesse texto. E nós já falamos sobre isso. O texto começa, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui nós temos um salvador, um adjetivo que está caracterizando que graça é. Essa é a graça salvadora. Talvez você poderia colocar, inverter a ordem e colocar assim: a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Fica mais fácil de entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, a graça salvadora se manifestou quando? Quando Cristo se manifestou, claro. Nós vamos ver isso evidente no versículo 14, quando o texto diz que ele deu de si mesmo. Essa é a graça. Então a graça se manifestou quando Cristo se manifestou. E ela se manifestou como?
salvadora, é a graça salvífica, se manifestando agora a favor de todos os homens, ou a todos os homens. A ideia é que agora ela está visível a todos os homens, não mais apenas aos judeus, mas a nós também que não somos judeus. A todos os homens aqui nós precisamos entender a todas as classes de pessoas, por isso não importa a nossa condição, aos idosos, aos novos, como Paulo listou nos versículos anteriores, aos jovens, aos jovens homens, né? E adiante, aos servos, a todas as classes. E um destaque especial aos servos, porque imediatamente antes desse versículo, Paulo está falando dos servos, independentemente da sua condição social, independentemente da sua faixa etária, independentemente da sua etnia, a graça se manifestou. É isso que Paulo fala, por exemplo, lá em Efésios 2, nos versículos 11 a 13, quando ele diz que nós antes, por não sermos judeus, estávamos distantes da família da aliança e das promessas de Deus, mas agora Cristo nos atraiu com o seu sangue. Então nós não somos judeus, mas nós fazemos um pacto, ou estamos num pacto com Deus, nós fazemos parte da aliança. Por quê? Porque agora a graça se manifestou a todos. Entenderam? Ela está visível a todos, a todas as nações. Cristo veio salvar um povo de todas as nações. Um povo de todas as nações. Que coisa maravilhosa. Isso é a graça. Então a graça nos foi revelada para salvação. Sim, salvação do pecado, salvação da escravidão, salvação das idolatrias, salvação do mundanismo. Cristo veio nos salvar, e a graça nos foi revelada, seja qual for nossa condição. Não importa qual seja a sua condição, a graça se revela a ti. Claro que essa salvação é só aquele que crê. Por quê? Porque outros textos nos dizem isso, como por exemplo o tão famoso João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Isso é graça, Deus deu algo que não merecemos, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Então tem que crer. A salvação alcança aqueles que creem, mas ela é revelada a todos. Entenderam? Isso é o que diz o primeiro versículo. Tim Keller, ele fala o seguinte, sobre essa epifania da graça. A epifania nos ensina que Deus se revela não apenas aos poderosos e influentes, mas também aos humildes e marginalizados, aos servos, que está aqui anteriormente. Aqueles que são considerados menores aos olhos do mundo, são amados por Deus e são convidados a fazer parte do seu reino. Deus mesmo fala isso através do apóstolo Paulo, quando diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Isso nos humilha. Por quê? Porque se você foi escolhido, você era coisa louca, não é? E Deus te escolheu, Deus te chamou, então você é pecador miserável, mas transformado, mas feito filho. Por isso você não fica na frustração, por isso você não fica na vitimização, na autojustificação, porque você sabe que Deus te ama, porque a graça se manifestou por você. Entenderam? É isso que está sendo dito aqui. Não importa a condição, não importa a condição, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? Em segundo lugar, a graça nos ensina a viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. O texto continua dizendo, ela nos educa. Educar aqui, o termo grego que aparece aqui, é como educar uma criança. É muito interessante isso. Ela nos educa, como um pai educa um filho. Ela nos educa, para que, primeiro, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Primeiro, nós renunciamos. Então, observe, a graça, ela não nos deixa como nós fomos encontrados por Cristo. Nós fomos encontrados por Cristo na miséria, na sarjeta, no pecado, na escravidão. Mas ela não nos deixa lá. A graça vai além.
E isso é muito importante, porque muitas pessoas pensam que a graça de Deus é só o meio que eu vou entrar no céu, que Deus me perdoa e acabou. E não, a graça de Deus é o meio que nós vivemos nessa vida. É isso que Paulo está dizendo, ela nos ensina a viver neste mundo. Ela faz com que nós venhamos a renunciar, isso é o verdadeiro arrependimento, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A impiedade é a falta de cristandade, a falta de devoção, a falta de oração, o viver para si mesmo, o viver para a sua própria glória, no seu poder, na sua força. Eu já expliquei o que é piedade. Impiedade é tudo contrário do que é piedade. Se piedade é vida cristã consagrada ao Senhor, impiedade é vida mundana consagrada a si mesmo, aos ídolos, ao dinheiro, né? Impiedade é quando você vive a sua vida sem submeter-se ao Senhor, sem oração. Por quê? Porque se você não ora, você está dizendo uma coisinha apenas: eu sou meu Deus e eu não preciso do Senhor. Se você entende que você precisa do Senhor, a oração vai ser seu alimento, e por meio dela você vai se submeter e buscar glória. Porque, meus irmãos, não é possível nem sair dessa porta sem o apoio e a ajuda do Senhor. Então, isso é uma vida impiedosa, é uma vida sem devoção, sem Deus. Que tristeza é isso. Mas a graça nos educa a renegar isso. Aleluia, olha que coisa maravilhosa. E mais, as paixões mundanas, que eu não preciso nem dizer o que é isso, né? A lascívia, a luxúria, as impurezas sexuais, a glutonaria, as bebedices, os vícios e mais vícios que este mundo nos traz, o amor ao dinheiro acima de todas as coisas. Renunciando a essas coisas, nós vamos viver de maneira sensata. Aqui sensato é literalmente prudente. Prudente. O cristão é prudente no seu agir, ou seja, é sábio, busca entender as coisas antes de agir, busca compreender qual é a vontade de Deus para agir. Isso é prudência, segundo a palavra do Senhor. Quando Paulo fala sobre prudência em Efésios 5, ele diz lá: olha, vocês devem andar como prudentes, não como nécios. E ele vai dizer logo em seguida: enchendo do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Procurai compreender a vontade do Senhor. Então, ter uma vida sensata é ter uma vida cheia do Espírito. Buscar a vontade de Deus, é isso. Uma vida justa, claro, é uma vida que agrada ao Senhor. Justiça nas Escrituras Sagradas se confunde com retidão. Sempre quando aparece o termo justo, aponta para essa ideia de que você tem que ter uma vida reta, retidão, reta diante do Senhor. Observe, isso é motivado pela graça. É a graça que vai fazer com que nós sejamos assim. Você não vai ser assim para conquistar a graça, porque você não vai conseguir. É o contrário, a graça vem primeiro, a salvação vem primeiro. Então ela vai te levar a viver uma vida sensata, justa e piedosa, consagrada ao Senhor em todos os sentidos, como nós já falamos sobre piedade. E o que mais? Vamos lá, tem mais coisa aqui. Essa graça é maravilhosa. A graça também nos faz aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória. Ela nos educa a vivermos uma vida neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação, epifane, da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo está preocupado aqui com a manifestação. Ele falou da manifestação da graça, primeira vinda de Jesus, e a manifestação da glória, segunda vinda de Jesus. E nesse período que nós aguardamos, quem que vai nos manter firmes? Quem vai nos preservar? Fazer com que nós venhamos a perseverar, fazer com que nós tenhamos a motivação de ficarmos firmes, esperançosos, até o retorno de Jesus? A graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui existe um princípio muito bonito, meus irmãos, que é o princípio que a salvação pertence ao nosso Deus. É Deus que nos salva. Até a perseverança de continuarmos firmes vem dele e não de nós. Até a fé, quando cremos, vem dele e não de nós.
Nós temos uma palavra que às vezes, não sei se você já escutou, mas poucos conhecem. Na teologia nós temos uma palavra para designar isso, que é monergismo, que significa mono, e a sinergia ali é ajuda, apoio, etc e tal. O monergismo é somente Deus age na nossa salvação. Nós não ajudamos Deus a nos salvar, é Ele que nos salva por meio da sua graça. Porque, como Paulo mesmo nos diz, é Ele que opera em nós tanto querer como realizar. Claro que sim, nos comprometemos com essa graça, nos comprometemos com o agir de Deus, mas até as atitudes boas, como vocês viram, é a graça nos educando, é a graça nos fazendo viver a vida de maneira sensata, justa e piedosa. E a graça então vai nos fazer perseverar até o fim. Eu achei legal porque aqui Paulo ele coloca aguardando a bendita esperança. Ele poderia colocar esperando a bendita esperança. Você espera a esperança. A graça nos dá esperança para esperar a esperança. É legal, né? Que esperança é essa que nós estamos aguardando? Que bendita esperança é essa? Claro que é o revelar da glória. E por isso ele colocou a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a glória na qual nós fazemos parte, que Paulo disse aos Colossenses, que a nossa vida está oculta com Cristo, e quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados em glória, nós seremos glorificados. E isso quer dizer sim, que nós receberemos um corpo imortal, um corpo que não morre mais, mas muito mais do que isso, viveremos uma vida plena, alegre, perfeita, na presença dEle, eternamente, sem dor, sem sofrimento, sem angústia. É isso que nós esperamos, é isso que nós precisamos focar, olhando para Cristo, olhando para essa esperança maravilhosa. Esse mundo sim será destruído, mas aqueles que receberam a graça do Senhor, viverão eternamente, eternamente. É difícil a gente pensar num mundo sem sofrimento, sem dor, porque a gente está tão acostumado com dor, com sofrimento. Todos os dias nós recebemos notícias ruins, todos os dias alguém adoece ao nosso lado, algum acidente acontece, alguém morre, os jornais noticiam e noticiam notícias ruins. Como nós precisamos guardar o nosso coração na bendita esperança, e na certeza de que Cristo vai ser manifestado em glória. Mas meus irmãos, entendam uma coisa, essa glória que ainda há de ser manifestada, ela também pode já saciar o nosso coração. Paulo fala sobre isso, que Cristo é em vós, esperança da glória, e ele diz mais lá em 2 Coríntios capítulo 3, que quando nós contemplamos a glória, como por um espelho, porque nós ainda não vemos face a face, nós somos transformados de glória em glória. Então desfrute dela. Olhe para Cristo e desfrute disso. O nosso fim principal é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Isso é adoração. Amém? Em quarto lugar, a graça nos redime para a prática das boas obras como povo exclusivo de Deus. Olha só, versículo 14. Depois de citar o Salvador Jesus Cristo, Paulo volta agora se referindo a Ele. Ele deu a si mesmo por nós. O que Paulo está destacando aqui é que tanto a manifestação da graça como a manifestação da glória é Cristo. É Cristo se manifestando. Quando Cristo veio ao mundo, a graça foi manifestada a todos. Quando Cristo voltar, a glória será manifestada a todos. Cristo é a manifestação, Cristo é a revelação da glória. Então, e por quê? Porque Ele deu a si mesmo por nós. Ele se deu, é o sacrifício substitutivo de Cristo, é o sacrifício vicário, Cristo morrendo em nosso lugar. Mas meus irmãos, não só morrendo, eu sempre enfatizo isso, principalmente nos grupos de discipulado, que Cristo, Ele não veio apenas para morrer a morte que deveríamos morrer, mas Ele veio também para viver a vida que nós deveríamos viver. Ele viveu a vida que você deveria viver, por isso você é salvo, por isso você recebe a justiça dEle, porque Ele foi aquele que foi totalmente perfeito em vida,
e supriu toda a condenação, toda a justiça de Deus foi suprida, apaziguada em sua morte. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver e morreu a morte que deveríamos morrer, para poder nos salvar. Então Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, perdoar de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, perdoar e purificar um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Oh, meus irmãos, que versículo maravilhoso! Um povo exclusivamente seu Ele purificou. Aqui nós temos santificação, santidade, consagração. Vocês entendem isso, meus irmãos? Que nós somos um povo totalmente dele. Você é totalmente dele? A graça faz isso. E ser totalmente dele significa que nós vamos viver para a glória dele. Um povo dedicado à prática das boas obras. Entenda, não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazê-las. Isso é muito importante. Meus irmãos, muitas vezes nós utilizamos a graça como pretexto para pecar. Como pretexto, Deus é gracioso, eu não vou no culto hoje. Deus é gracioso, eu não vou fazer isso que eu me comprometi. Deus é gracioso, Ele perdoa mesmo. Eu posso fazer a coisa errada que eu queria fazer, viver uma vida dissoluta, e por aí vai. O que falta, meus irmãos? Falta o entendimento de que a graça nos motiva a viver uma vida santa, de que nós fomos salvos e purificados para a glória dEle, para sermos dedicados a Ele. Então, irmãos, compromisso com a graça é o maior e mais forte compromisso que nós temos. Por quê? Porque não é qualquer graça, é a graça de Cristo. Nós precisamos compreender isso. Amém? Então Deus redime para a prática das boas obras, como povo exclusivo dEle. Aleluia. Quero concluir, meus irmãos, com o ensino da graça. No final aqui, no versículo 15, é dito o seguinte: ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. O ensino da graça, que foi manifestada em Cristo, ela deve ser a essência de toda exortação e repreensão cristã. Paulo ele fala para Tito, ensine isso. Claro que ele está falando de tudo o que ele disse. Está falando desde o início do capítulo 1, quando ele falou para ele ensinar o que está de acordo com a sã doutrina. E ele está falando sobre a graça, que a sã doutrina deve ser fundamentada na graça. Ensine isso. Por quê? Porque a graça de Cristo é a essência de todo ensino, e todo ensino que vai além da graça deve ser rejeitado. Paulo está ensinando a Tito, mais uma vez, e a todos aqueles irmãos, que este é o Evangelho, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom, presente, favor de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras, para que andássemos nelas. Não somos salvos por elas, mas somos salvos para elas. É a mesma coisa que Paulo está dizendo em Gálatas. Ele está falando sobre aqueles irmãos que estavam aceitando outro evangelho. Os judaizantes adentraram as igrejas da Galácia, estavam pregando ritos, estavam pregando obediência à circuncisão, obediência a calendários, obediência ou restrição de comidas, restrição alimentar. E aqueles irmãos ali da Galácia tinham que ser exortados, e Paulo exortou eles com dureza, com rigor, dizendo: eu estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, maldição, rejeitem. Não existe outro evangelho.
Paulo ele fala outro evangelho, depois ele diz, não é outro. É porque não existe outro. Só existe um evangelho. E é o evangelho da graça. Então rejeite tudo o que vai além. Tudo que exige Cristo mais alguma coisa. Tudo que diz que você tem que fazer isso para ser aceito por Deus. Não. Somente pela graça somos aceitos por Deus. Amém? Essa é a essência do ensinamento cristão. Essa é a essência da vida cristã. Isso é o básico do cristianismo. Vamos praticar? Nós já falamos algumas coisas, mas destacando aqui. Primeiro, a graça se manifestou salvadora. A graça salvífica se manifestou. Creia nisso. Creia nisso. Olhe para Cristo. Creia no sacrifício dele. Creia que ele te ama. Creia. Renuncie toda a tentativa de merecer a salvação. Entregue-se totalmente ao favor divino. Totalmente ao favor divino. Enquanto você estiver tentando se salvar, enquanto você estiver tentando ser bom, enquanto você estiver tentando ganhar as bênçãos de Deus através da sua vida de santidade, ou da sua tentativa de vida de santidade, você não está na graça. Isso vai te frustrar ou te fazer orgulhoso. Se conseguir manter um padrão, você vai ficar orgulhoso, arrogante como fariseu. Se não conseguir manter o padrão, você vai viver uma vida de vitimização. Tem uma coisa mais terrível ver pessoas morrendo na autopiedade. Eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém me quer, tenha dó de mim, olha para mim, eu sou tão miserávelzinho. Sai disso, meu irmão. Creia na graça. Renuncie à tentativa de merecer. O que está em jogo aqui? O entendimento de que nós não merecemos. Creia nisso e se liberte. Você nunca vai merecer. Deixa a graça transformar. Entregue-se totalmente ao favor divino. Ela nos educa e nos santifica. Não use a graça como pretexto para pecar. A graça nos educa, a graça nos santifica para que vivamos de maneira sensata, justa e piedosa. Então não use a graça como pretexto para pecar. Renuncie às impiedades e paixões mundanas. Viva para Deus, para a glória dele. Ah não, Deus é gracioso, eu posso fazer isso, isso e aquilo. Eu posso me embebedar, eu posso ir naquele local onde crente não pode ir. Não, meu irmão. Você deve viver de maneira justa, reta, com santidade. Graça é motivação para não pecar. Porque se você não merecendo, Ele te alcançou com tamanho amor, por que você vai voltar para aquela miséria da onde Ele te tirou? Vocês estão entendendo? Encha-se da graça, renuncie às impiedades e paixões mundanas. Ele nos faz aguardar, ou melhor, ela nos faz aguardar a esperança da glória. Viva tendo como foco o eterno, a manifestação de Cristo em sua segunda vinda. Em Colossenses, que eu já citei, capítulo 3, antes de Paulo dizer que a nossa vida está oculta com Cristo, Paulo ele exorta os irmãos de Colossos a pensar nas coisas lá do alto, desejar as coisas lá do alto. Nós precisamos olhar para o alto, não para este mundo, não para esta vida efêmera, aguardar a glória. Claro que enquanto temos esperança da glória, nós também já podemos ser saciados por essa glória. Então busque o Senhor, tendo foco no eterno, na manifestação de Cristo em sua segunda vinda. Ano passado nós falamos tanto sobre a segunda vinda. Coloque isso em foco e viva para a glória dele. Cristo te fez povo exclusivo para boas obras. Louve a Cristo por isso. Adore-o por sua redenção e se dedique à sua obra, ao crescimento do seu reino. Meus irmãos, a graça nos faz compromissados com o reino de Deus. Essa é a evidência que nós a temos. Ninguém pode dizer que é salvo pela graça tentando renunciar o seguir a Jesus. Não, Cristo me salva, mas eu não preciso segui-lo.
Vocês já viram isso no Evangelho? Jesus disse: renuncie a si mesmo e segue-me. Isso é a graça. Segui-lo, ser como Ele é, se preocupar com as mesmas coisas que Ele se preocupou, dedicar ao crescimento do mesmo reino que Ele dedicou, que é o reino dele, cuidar das pessoas da mesma forma que Ele cuidou, pregar a palavra da mesma forma que Ele pregou, viver a palavra e o relacionamento com o Pai à semelhança dele, entendendo que em tudo Ele fez perfeito em nosso lugar. Então nós podemos fazer com paz, sem pressão, sem peso, sem o peso da obrigação ou o calor do inferno, porque se não fazer nós vamos para o inferno. Nada. Nós podemos fazer com gratidão, com leveza, porque o fardo dele é leve. Amém? Em último lugar, que a graça seja a sua pregação, e através do seu viver e de suas palavras você testemunhe a Cristo. Vida e palavras, não só vida, vida e palavras. A sua pregação deve ser a graça. Quando você chegar para alguém, falar: você tem que ir para a igreja, senão você vai para o inferno. Isso não é graça. Essa é uma pregação legalista. Graça é: você sabe que alguém te amou ao ponto de morrer por você, e que através da ajuda dele, do sacrifício dele, da vida perfeita dele, você pode renunciar a qualquer vício que você tenha, ser salvo e viver para a glória dele. Isso sim é evangelho. O que ele fez, não o que nós fazemos. O que nós fazemos é só resultado, através da ação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça e ore.